Deus em Cristo seja louvado. Da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Agora, no século XXI, aprove a Deus levantar na terra um ministério com uma palavra original, como foi a palavra dos profetas antigos. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Os profetas do passado não falavam da sua própria vontade. Tudo o que eles falavam era assim diz o Senhor dos exércitos celestiais. Como Deus não mudou, continua sendo o mesmo Deus dos profetas antigos, Deus tinha na sua agenda um projeto de levantar na terra no século XXI, agora no terceiro milênio, mais um dos seus profetas, com uma palavra original. Assim diz o Senhor dos exércitos, sem acrescentar e sem diminuir, não tio e não cedilha. O profeta do século XXI, no terceiro milênio, não escreve nada da sua própria vontade. Tudo que o profeta descreve nas suas mensagens tem a guia do Espírito de Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. A mensagem que o profeta vai escrever é exclusiva para os nossos dias atuais, em que nós estamos vivendo no século XXI, terceiro milênio. Os profetas do passado escreveram nas suas mensagens o porquê Deus não mandava chuva sobre a terra. E quando Deus mandava chuva sobre a terra, em alguns lugares chovia demais, em outros chovia de menos. Não está sendo diferente no século XXI, terceiro milênio, aqui no Brasil. Tem lugares que chove demais e em outros lugares chove de menos ou nem pinga. Um dos lugares mais afetados com a falta de chuva é o Nordeste do Brasil, quem tem uma visão de um profeta de Deus não pode ver diferente dos profetas do passado. O profeta do século XXI vai descrever nesta mensagem o porquê nós estamos sendo castigados com falta de chuva. Em alguns lugares chove demais e em outros lugares nem pinga. Vamos tomar como base para a nossa mensagem um ponto da palavra original que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 14, versículo 1 a 22. A palavra que veio a Jeremias a respeito da seca em Judá. Judá chora e as suas portas estão enfraquecidas. Eles se sentam de luto no chão, e o clamor de Jerusalém se vai subindo, e os seus nobres mandam os seus inferiores buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água, voltam com os seus cantos vazios, ficam envergonhados e confundidos, e cobrem as suas cabeças, pois até a serva no campo tem a sua cria e abandona, porque não há erva no campo. Os animais selvagens se põem nos altos escalvados e afegantes, sovem o ar como os chacais. Desfalecem os seus olhos, porque não há erva no campo. Posto que as nossas iniquidades testificam contra nós. Ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque muitas são as nossas rebeldias. Contra ti havemos pecado. Ó esperança de Israel, e Redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra, e como o viandante que arma a sua tenda para passar a noite? Porque serias como homem surpreendido como valoroso, que não pode livrar? Mas tu está no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar errados e não detiveram os seus pés nos caminhos santos. Por isso o Senhor não os aceita, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse-me ainda o Senhor: não rogue por este povo, porque para o seu bem, quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando oferecerem holocausto e oblação, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada nem tereis fome. Antes vos darei paz verdadeira neste lugar. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentira em meu nome. Não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei.
visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu coração, é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu tenha mandado, e que dizem, nem espada nem fome haverá neste lugar, ou nesta terra. A espada e a fome serão consumidos estes profetas, e o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não haverá quem sepulte em eles as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre ele a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramaram lágrimas de noite e de dia, e não cessam, porque a virgem filha do meu povo está gravemente ferida, de muito dolorosa chaga. Se eu saio ao campo, eis os mortos à espada. Se entro na cidade, eis os debilitados pela fome. O profeta e o sacerdote percorrem a terra, e nada sabem. Porventura já de todo rejeitareis a Judá? Aborrece a tua alma a Sião? Porque nos feriste de modo que não há cura para nós? Aguardamos a paz e não chegou bem algum, e o tempo da cura, e eis o pavor. Ah, Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a nossa iniquidade de nossos pais, pois contra ti havemos pecado. Não nos desprezes por amor do teu nome. Não tragas o opróbrio sobre a tua herança ou a tua glória. Lembra-te e não anules o teu pacto conosco. Há porventura entre os deuses falsos das nações algum que faça chover? Ou pode os céus dar a chuva? Não és tu, Senhor, nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu tens feito todas estas coisas. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, um profeta de Deus não fala o que o povo quer ouvir, fala o que Deus manda falar. Se o profeta falar o que Deus não mandou falar, o tal profeta pagará um preço, porque falou o que Deus não mandou falar. No tempo do profeta Jeremias, tinha os profetas de Deus que só falavam o que Deus mandava falar. Tinha os falsos profetas que profetizavam da sua própria mente o que Deus não tinha mandado falar. Por causa da rebeldia do povo, a sua santa palavra, Deus castigava o povo retendo a chuva para que não chovesse ou não houvesse mantimento para eles. Deus levantava o seu profeta para falar com o povo, mas o povo não dava ouvido à palavra do profeta de Deus. Como o profeta de Deus não profetizava coisas boas para o povo não aceitava a palavra do profeta de Deus. Se levantavam os falsos profetas profetizando coisas boas em nome do Senhor, dizendo para o povo que nada do que Jeremias profetizava não ia acontecer. Não ia ter fome, nem guerra, nem espada sobre o povo. Só ia ter bonança e prosperidade na terra, porque Deus estava castigando o povo do tempo do profeta Jeremias com seca, porque Deus não estava mandando chuva sobre a terra no tempo do profeta Jeremias. Porque nós estamos passando pela mesma dificuldade com falta de chuva hoje no século XXI, terceiro milênio. Se olharmos para o povo do tempo do profeta Jeremias e olharmos para o povo do século XXI, não está fazendo muita diferença do povo do tempo do profeta Jeremias para o povo do século XXI, terceiro milênio. É as mesmas rebeldias à santa palavra de Deus. Mais de 90% dos profetas do século XXI só profetizam bênção e prosperidade. Se olharmos para os profetas do tempo do profeta Jeremias e olharmos para os profetas do século XXI, não está fazendo muita diferença dos profetas do tempo de Jeremias para os profetas do século XXI, terceiro milênio. É as mesmas profecias, bênção e prosperidade, se agregando nas igrejas deles. Ninguém sofre nada, se unindo a eles, todos têm bênção e prosperidade. Deus levantou o profeta Jeremias com uma palavra verdadeira, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quando os falsos profetas ouviram a palavra do profeta Jeremias, zombaram dele. Disseram que a palavra do profeta Jeremias não era verdadeira. Nada do que Jeremias estava profetizando não iria acontecer na terra. Quando os falsos profetas se levantaram com as suas profecias usando o nome do Senhor, Jeremias perguntou a Deus quem estava com a verdade, se era ele ou os falsos profetas. Jeremias tinha profetizado uma coisa
E os falsos profetas profetizaram outra coisa totalmente diferente. Veja, a resposta de Deus para o profeta Jeremias sobre a profecia dos falsos profetas que profetizavam em seu nome. Veja Jeremias 14, 14 e 15. Disse-me o Senhor, os profetas profetizaram mentira em meu nome. Eu não mandei estes profetas falar nada, nem dei ordem para eles profetizarem nada em meu nome. Eles profetizam visões falsas e adivinações, vaidade e engano do seu coração. É o que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu não tenha mandado eles profetizar. Deus disse para o profeta Jeremias que não tinha mandado nenhum daqueles profetas profetizar em seu nome. O que eles profetizavam era mentira e engano dos seus corações. No princípio do livro de Jeremias, Deus disse que vela para que sua palavra se cumpra aqui na terra. Veja Jeremias 1, versículo 12. A luta do profeta Jeremias foi grande contra os falsos profetas. Era muito difícil para se entender e descobrir quem era o falso profeta. Jeremias profetizava em nome do Senhor. Os falsos profetas também profetizavam em nome do Senhor. Então ficava difícil para o povo discernir quem era o falso e o verdadeiro. Até o profeta de Deus tinha dúvida, porque aqueles profetas profetizavam em nome do Senhor. Eles profetizavam e diziam assim, diz o Senhor. Como Deus não deixa os seus servos confundidos e envergonhados, Deus mostrava para os seus servos quem era o falso e o verdadeiro. Em toda a história do profeta Jeremias, a sua vida foi uma luta contra os falsos profetas. No capítulo 28 do livro de Jeremias, outra luta de Jeremias contra o falso profeta Ananias. A diferença entre o falso e o verdadeiro era em que o falso falava o que o povo queria ouvir, o verdadeiro falava o que Deus mandava ouvir, o que o povo precisava ouvir. O povo queria ouvir palavras de bênção e prosperidade. Era exatamente o que os falsos profetas falavam para o povo ouvir. Quando o falso profeta falava, todo o povo dizia um amém. Quando o verdadeiro profeta falava, todo o povo zombava, porque a palavra do profeta verdadeiro não agradava ao povo. Como o povo estavam habituados a ouvir palavras de bênção e prosperidade, quando Deus levantava um profeta com uma palavra de repreensão, o povo não aceitava. As profecias dos falsos profetas sempre agradavam a todo o povo, porque ele falava o que o povo queria ouvir. Veja a profecia do profeta Ananias, capítulo 28 do livro de Jeremias. O profeta Ananias se levanta na presença dos sacerdotes e de todo o povo, com uma profecia, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Quando o profeta Ananias terminou a sua profecia, até o profeta de Deus disse amém. Então, falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias na presença do sacerdote e de todo o povo que estavam na casa do Senhor. Disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: amém. Assim faça o Senhor, cumpre-se o Senhor a tua palavra que proferiste diante dos sacerdotes e diante de todo o povo. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitos países e contra grandes reinos, acerca de guerra, de fome e de peste. Quanto ao profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra deste profeta, então será conhecido que o Senhor, na verdade, falou na boca deste profeta. As palavras de Jeremias não agradou ao profeta Ananias. Então, Ananias tomou um canzil que estava no pescoço de Jeremias e quebrou, dizendo para todo o povo: assim diz o Senhor, dentro de 2 anos, a minha profecia será cumprida sem falhar nem um tio, nem um cedilho. Depois que o profeta Jeremias ouviu a profecia de Ananias, saiu do meio deles e seguiu o seu caminho. Então, no caminho, Deus falou com o profeta Jeremias, dizendo: Jeremias, volta até onde está o profeta Ananias e fala para ele, porque eu te mandar falar. Então,
chega Jeremias na presença do profeta Ananias e diz assim: diz o Senhor, Deus de Israel, ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou para profetizar para este povo, mas tu fazes que todo este povo confie na mentira. Tudo o que tu profetizaste no meio deste povo é mentira. Não se cumprirá nem um tio e nem um cedilha do que tu profetizaste no meio deste povo. Ananias, Deus manda dizer para você que este ano tu vais ser lançado de sobre a face da terra. Ainda este ano tu morrerás, porque pregaste mentira em nome do Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, conforme profetizou o profeta Jeremias, o servo do Deus Altíssimo. Quando um profeta de Deus profetiza, se cumprirá, sem falhar nem um tio e nem um cedilha. Agora, quando um falso profeta profetiza, não se cumprirá nem um tio e nem um cedilha. E o profeta será confundido e envergonhado na presença de todo o povo, como foi o caso do falso profeta Ananias. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, quem está capacitado hoje no século XXI, terceiro milênio, para discernir o porquê Deus está fechando a porta das águas e não está permitindo que a chuva venha sobre alguns lugares aqui da face da terra? A resposta está nas Escrituras Sagradas, que o povo examine com a guia do Espírito de Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso Mestre. No tempo dos profetas antigos, Deus fechava a porta das águas por causa da desobediência do povo à sua santa palavra. Será que o mesmo não está acontecendo no tempo? O que estava acontecendo no tempo dos profetas antigos não está acontecendo no século XXI, terceiro milênio? Deus está fechando a porta das águas por causa da desobediência do povo da terra, que não estão fazendo diferença do povo do tempo dos profetas antigos. É as mesmas desobediências a santa palavra de Deus, hoje no século XXI, terceiro milênio. Para aquele povo que discordavam, que desobedeciam a Deus e a sua santa palavra no tempo dos profetas antigos, estava tudo mil maravilhas para eles e para os que lhe davam ouvidos às suas palavras. Os templos superlotados de fiéis que não perdiam nenhum culto. Todos os cultos estão ali para ouvir a palavra do profeta, que não prega outra coisa senão bênção e prosperidade materiais. É isso que o povo quer ouvir. Quando o profeta terminou a sua pregação, todos dizem amém. E comentam uns com os outros. Que palavra boa Deus falou na igreja hoje. Falou face a face. A maioria dos religiosos do século XXI são tão fáceis de se enganarem com os profetas que eles chegam a dizer que Deus falou face a face. Talvez no tempo de Jeremias e Ananias, o povo chegavam a dizer que Deus falava face a face com eles. Quando eles ouviam uma palavra do profeta Ananias, o povo daquele lugar ou daquele tempo davam muito mais atenção às palavras do profeta Ananias do que às palavras do profeta Jeremias. Porque as palavras do profeta Jeremias não lhes agradavam. Quem tinha uma palavra boa e agradável para o povo era o profeta Ananias, porque pregava para o povo bênção e prosperidade. Hoje, no século XXI, não está fazendo muita diferença. Está muito difícil de se conhecer quem tem o espírito de Jeremias e quem tem o espírito de Ananias. Porque todos profetizam em nome do Senhor Deus de Israel. Jeremias profetizava em nome do Senhor. Ananias também profetizava em nome do Senhor. Então, não era fácil de saber quem era o falso e o verdadeiro. Todos os profetas do século XXI profetizam em nome do Senhor, Deus de Israel. Então, como saber quem é o profeta verdadeiro e o profeta falso? A terra está cheia de profeta verdadeiro e de profeta falso. Talvez o amado ouvinte esteja dizendo: se o povo do tempo de Jeremias não sabiam separar quem era o verdadeiro profeta e quem era o falso profeta, como nós hoje podemos saber separar quem é o verdadeiro e quem é o falso? É muito fácil de se saber quem é o verdadeiro profeta e quem é o falso profeta. Veja como é fácil de se conhecer quem é o verdadeiro e o falso profeta.
Veja na sua Bíblia, não importa a sua tradução, veja Deuteronômio 18, versículo 15 a 22. Amado ouvinte, preste bem atenção se na sua igreja tem algum profeta. Se a profecia do profeta da sua igreja se cumprir, ele é um profeta verdadeiro. Se não se cumprir, ele é um falso profeta, como Ananias. Quando o profeta é verdadeiro e Deus ordena que o profeta fale, a palavra do profeta se cumprirá, porque Deus vela para cumprir a sua palavra, para que a sua palavra se cumpra na terra, no meio do seu povo. O segredo para se descobrir quem é o verdadeiro profeta e quem é o falso profeta está no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22. As igrejas do século XXI estão cheias de profetas verdadeiros e falsos. É claro e evidente que em todas as igrejas da face da terra tem os verdadeiros profetas e tem os falsos profetas, todos sem exceção. Jeremias e Ananias congregavam em uma mesma igreja e todos profetizavam em nome do Senhor, Deus de Israel. Até o verdadeiro profeta muitas vezes se engana com falsas profecias, como foi o caso de Jeremias. Jeremias era um profeta verdadeiro. Ele se enganou com a profecia de Ananias, que ele chegou a dizer amém. A palavra amém quer dizer concordo, assim seja. Mas Deus, o Deus de Jeremias, disse para Jeremias: Jeremias, não se engane que a profecia de Ananias, eu não mandei ele profetizar o que ele falou para o povo. Ele profetizou da sua própria mente, do seu próprio coração. Saiu visões falsas. Eu não ordenei que ele profetizasse. O profeta que profetizar alguma coisa que eu não tenha ordenado, ninguém tema, porque a profecia do tal profeta não se cumprirá. Porque eu não falei nada para o tal profeta. Quem não sabia vai ficar sabendo agora, como conheceu o verdadeiro profeta e o falso profeta, dentro das igrejas do século XXI, do terceiro milênio. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, vamos pedir a Deus discernimento para nós não desprezar um profeta de Deus só porque não gostamos da palavra que Deus lhe revelou. Não vamos fazer como o povo do tempo do profeta Jeremias e Ananias. O povo gostava da palavra do profeta Ananias, porque pregava bênção e prosperidade. Como o profeta Jeremias não pregava bênção e prosperidade, o povo não aceitava a sua pregação, não aceitavam a sua profecia. O profeta que falava da parte de Deus era o profeta Jeremias. Deus não aprovou o profeta Ananias, porque ele profetizava mentira em nome de Deus. E Deus não aprova quem profetiza mentira em seu nome. Deus está levantando no século XXI, do terceiro milênio, o seu profeta da última hora, com uma palavra original. O profeta anda passo a passo com as escrituras sagradas. O profeta só vai até onde as escrituras sagradas vão. Quando as escrituras sagradas param, o profeta de Deus para também. Não acrescentamos nem um tio e nem um cedilha. O profeta de Deus crê nas escrituras sagradas como inspiração divinas. Está escrito em 1 Coríntios 14, 32 e 33. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Assim como os espíritos dos profetas verdadeiros estão sujeitos aos profetas verdadeiros, assim é também com os profetas falsos. Os espíritos dos profetas falsos estão sujeitos aos seus profetas falsos também. A palavra do profeta do século XXI não agrada ao povo do século XXI, porque o profeta do século XXI não prega bênção e prosperidade para o povo do século XXI. A missão do profeta do século XXI é advertir o povo para o grande dia que se aproxima e está bem perto. E o povo do século XXI não estão percebendo a brevidade dos tempos em que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. O sermão profético do Senhor Jesus Cristo de Mateus 24 está se cumprindo no século XXI. Falsos cristos, falsos profetas, fazendo tão grandes milagres que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. O povo do século XXI, principalmente os religiosos, são muito fáceis de se enganarem com os falsos cristãos e com os falsos profetas. Vejo que a maioria das igrejas do século XXI estão fazendo curas e milagres tão grandes que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos.
como disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus 24, 24 e 25. O profeta de Deus tem o Espírito de Cristo para discernir o verdadeiro profeta e o falso profeta, porque a terra está contaminada com falsos profetas operando tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Os escolhidos de Deus não se enganam com os milagres que estão acontecendo nas igrejas do século XXI, terceiro milênio. O que nós estamos precisando fazer hoje no século XXI, terceiro milênio, é fazer o que fez o profeta Joel no capítulo 1 e capítulo 2. Os dias que estava vivendo o profeta Joel no seu tempo, nós estamos vivendo hoje no século XXI, terceiro milênio. O profeta Jeremias revelou para o povo do seu tempo o porquê Deus tinha fechado a porta das águas para que não chovesse naquele lugar. E os motivos do porquê Deus tinha fechado a porta das águas era por causa da desobediência do povo, que deixavam de crer na santa palavra de Deus para crer nos falsos profetas que profetizavam bênção e prosperidade para o povão. Todos os profetas de Deus passaram por tempos difíceis na terra por causa da desobediência do povo à santa palavra de Deus na terra. Veja que tempo difícil passou o profeta Joel. Deus fechou a porta das águas no tempo do profeta Joel. Os motivos por que Deus tinha fechado a porta das águas para que não chovesse sobre a terra, desobediência à santa palavra de Deus. O profeta do século XXI pergunta para os amados ouvintes: o Deus do tempo do profeta Jeremias, do profeta Joel, é o mesmo Deus do século XXI, do terceiro milênio? Qual seria a sua resposta, amado ouvinte? Sim ou não? Se você é uma pessoa sábia, inteligente, você responderá que o mesmo Deus do tempo do profeta Jeremias e do profeta Joel é o mesmo Deus do século XXI, terceiro milênio, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Então, se Deus está fechando a porta das águas para que não chova em alguns lugares da terra, é por causa da desobediência do povo à santa palavra de Deus, hoje no século XXI, terceiro milênio. Mas se o povo do século XXI fizer o que o profeta Joel mandou fazer no seu tempo, Deus mandará chuva sobre os lugares aonde as portas das águas estão fechadas, para que chova sobre estes lugares da terra. Por causa da desobediência, Deus não manda chuva sobre a face da terra. Deus tem fechado as portas das águas para que não chova em alguns lugares da terra. Deus em outros lugares da terra tem escancarado as portas das águas para que chova demais, como castigo por causa da desobediência do povo à santa palavra de Deus. Deus castiga quem Ele ama, e Deus tem um amor inexplicável pelo povo da terra, mas o povo da terra não reconhece o grande amor que Deus tem pelos humanos da terra. É como está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Será que o povo da terra estão reconhecendo o sacrifício do Filho de Deus na dura cruz? Veja que depois da palavra crer vem a palavra obedecer. Crer e obedecer não pode se separar um do outro. Veja o que está escrito em João 3, 34 a 36. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho e obedece tem a vida eterna. Quem, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nunca o povo da terra pararam um pouco para pensar o que vem a ser desobediência a Deus e à sua santa palavra. Para o povo da terra, se agregou a uma religião, não perder nenhum culto, obedecer aos dogmas da religião, obedecer a tudo que o líder da religião ordenar. Pensa o povo da terra que isso é obedecer a Deus. Cada religião tem o seu dogma, e todos têm por obrigação de cumprir os dogmas criados pelo seu fundador daquela igreja. Todas as religiões usam as escrituras sagradas como fachada, não porque creem nas escrituras sagradas como inspiração divina, porque se as religiões crescem nas escrituras sagradas como inspiração divinas, eles procuravam obedecer às escrituras sagradas
Não tem um povo mais desobediente às escrituras sagradas do que o povo religioso. É lamentável se dizer, mas é a palavra verdadeira. As religiões do século XXI é um comércio de almas humanas na terra. Na maioria das religiões, cumpre-se a profecia de Pedro e Judas. Veja a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 22. Carta de Judas, capítulo 1, versículo 3 a 25. Estas profecias de Pedro e Judas têm se cumprido na terra do ano 1517 para cá, depois da reforma protestante feita por Martinho Lutero. Estes homens que fundam as suas religiões na terra, parece que não conhecem a segunda carta de Pedro e a carta de Judas, sem se falar nas profecias de Paulo para os finais dos tempos. Como atalaia de Deus, creio que do ano 1517 para cá, deu-se início aos finais dos tempos, profetizado por Pedro, Judas e Paulo. Paulo profetizou que no final dos tempos vinha uma apostasia desenfreada na terra. E nós já estamos vendo esta profecia de Paulo se cumprindo nas religiões do século XXI desse milênio. É lamentável estes homens fundadores de religiões, estudarem tanto e não saber o significado da palavra apostasia. Veja 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. O Espírito de Cristo revelava para Paulo a apostasia no final dos tempos. Mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Os demônios têm cauterizado a consciência de muitas lideranças religiosas do século XXI do terceiro milênio, para não compreenderem o significado da palavra apostasia. Na maioria das lideranças religiosas da terra, está se cumprindo aquela profecia de Paulo. Veja 1 Timóteo 4, 1, 2, 2 Timóteo 3, 1 a 9, 2 Timóteo 4, 1 a 5, 2 Pedro 2, 1 a 19, Judas 1, 3 a 19. Esses homens aprendem sempre sem nunca chegarem ao conhecimento da verdade. A verdade é que estes homens que estudam muito as escrituras sagradas sem nunca chegarem ao conhecimento da verdade, não irão, porém, avante, porque um dia Deus revelará para eles as suas insensatez e as suas apostasias que eles aprovam nas suas igrejas na terra. É uma apostasia sem limite nas religiões do século XXI do terceiro milênio. Para quem conheceu as igrejas evangélicas há 50 anos passados e para quem conhece as igrejas evangélicas do século XXI, a diferença é muito grande. A porcentagem já está atingindo mais de 90%. A apostasia não tem respeitado nenhuma igreja do século XXI do terceiro milênio. Mas são poucos os líderes religiosos do século XXI que estão vendo o que o inimigo das nossas almas tem feito dentro das igrejas do século XXI do terceiro milênio. Muitos líderes religiosos chegaram a uma conclusão, que vestuários, pinturas, modas, corte de cabelos, pecados, desobediência à santa palavra de Deus, nada disso impede a salvação dos evangélicos e de entrarem no reino de Deus. A conclusão das lideranças do século XXI do terceiro milênio é que levante a sua mão em uma das suas igrejas, em um culto nas suas igrejas. Aceite Jesus como seu Salvador, que nada impede a sua entrada no reino de Deus. Muitas igrejas que no passado eram conservadoras da santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos vestuários santos, as irmãs não usavam as pinturas da rainha Jezabel e nem as modas da rainha Jezabel. As irmãs imitavam a Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, e todas as santas que temiam a Deus, que professavam uma fé verdadeira no Salvador Jesus Cristo. Mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI chegaram a uma conclusão, que para entrar no reino de Deus não precisa ser santo nem andar em santidade aqui na terra. Chegaram a uma conclusão que as irmãs podem se pintarem de todos os tipos de maquiagem, que não é pecado. Podem se vestirem com qualquer tipo de vestuário, que não é pecado. As irmãs podem cortar os seus cabelos na medida que elas quiserem, que não é pecado. Não existe mais a palavra pecado nas igrejas do século XXI do terceiro milênio. A palavra pecado foi substituída pela palavra falha.
Se as irmãs ou os irmãos falharem, Deus perdoa e está tudo quite com Deus. A resposta de Deus para estes líderes religiosos que botaram um apelido no pecado, chamando de falha, está em 1 Timóteo 4, 1, 2. Doutrina de demônios. Os demônios sabem que foram expulsos do céu aqui para a terra com uma condição de nunca mais eles poderem entrar no céu. Então a missão deles é enganar o povo da terra com a sua doutrina, com a sua maldita doutrina, que nada impede os evangélicos entrar no reino de Deus. Os demônios são perdidos e sem nenhuma chance de entrar no reino de Deus outra vez. Então, a missão dos demônios é ensinar a mentira ao povo da terra, para eles não entrarem no reino de Deus. Quando os demônios pregam a sua doutrina, que nada impede do povo entrar no reino de Deus, ele está mentindo para o povo da terra. O inimigo das nossas almas é mentiroso e pai da mentira, conforme disse o Senhor Jesus Cristo em João 8,44. As Escrituras Sagradas nos asseguram com total veracidade que ficarão de fora do reino dos céus, do reino de Deus, os mentirosos e todos que amam e praticam a mentira. Ou seja, todos que derem ouvido à mentira na terra. Veja Apocalipse 22,15. Todos que pregarem doutrina de demônios, todos que aceitarem doutrina de demônios, não entrarão no reino de Deus. Esta é a verdade que vem dos céus, aonde vive o Deus eterno, que não muda nem a sombra de variação, conforme está escrito em Tiago 1, 15 a 18. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, o Deus dos tempos dos antigos profetas é o mesmo Deus do século 21, terceiro milênio. É por isso que Deus retém as chuvas para que não chova em vários lugares da terra. O lugar mais castigado pela seca está sendo os confins da terra, que é o nordeste do Brasil. Quem não sabia vai ficar sabendo agora. O nosso país brasileiro é os confins da terra. O nosso país brasileiro tem sido castigado, o sul com água e o nordeste com seca. Podemos dizer que o nosso país brasileiro é o país mais religioso da face da terra. O país brasileiro é um dos países que mais se funda a religião na face da terra, mas as religiões são vãs, porque não se isentam das corrupções do mundo. Veja Tiago 1, 26 e 27. Qual é a religião da face da terra que está isenta das corrupções deste mundo, que jaz no maligno? Será que nós podemos encontrar uma religião na face da terra que esteja isenta das corrupções do mundo? Se não podemos encontrar nenhuma religião que esteja isenta das corrupções do mundo, então isso quer dizer que não tem nenhuma religião pura e imaculada na face da terra. Porque a religião pura e imaculada diante de Deus tem que estar isenta das corrupções deste mundo. Como disse Tiago 1, 26 e 27. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, o número de religião que tem no nosso país brasileiro, se elas se voltassem para o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há, e tomassem o conselho do profeta Joel, capítulo 1 e capítulo 2, Deus abriria as portas das águas e mandaria chuva na medida certa, nem de mais e nem de menos. O que está impedindo de Deus nos mandar chuvas na medida certa é a grande desobediência à Santa Palavra de Deus nos confins da terra, que é o nosso país brasileiro. O que nós podemos ver da torre de vigia é que a desobediência à Santa Palavra de Deus está se generalizando em toda a face da terra. Não tenho certeza do que eu vou dizer. Se não for verdade, que Deus me perdoe e os amados ouvintes também. O nosso país brasileiro é um dos países mais religiosos do mundo, ou seja, da face da terra. Não tem nenhum outro país na face da terra que o povo tenha mais liberdade de fundar religião do que o nosso país brasileiro. É lamentável de se dizer, mas é a pura verdade. Deus está irado com a maioria das religiões do nosso país brasileiro, porque estão vivendo uma apostasia desenfreada dentro das religiões do nosso país brasileiro. Deus está clamando do alto céus, do trono da sua santidade, e dizendo, povo da terra, reconciliai-vos com Deus e com a sua santa palavra, enquanto é tempo, enquanto a porta da graça está aberta.
Um dia a porta da graça vai se fechar, e depois que a porta da graça se fechar, não vai adiantar ninguém bater na porta. Por quê? Porque ela não vai se abrir para ninguém entrar. Quem disse estas santas palavras foi o próprio Filho de Deus, quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Veja Lucas 13, 22 a 28. Esta porta da graça é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Veja João 10 e 9. A grande preocupação dos religiosos dos confins da terra é com o materialismo, que não vai se aproveitar nada no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. A maioria dos religiosos vão às igrejas não é para ouvir o pregador falar sobre a vida espiritual, é para ouvir o pregador falar sobre bênção e prosperidade material. Não estão preocupados com a salvação da sua alma. Estão preocupados com a cura da sua matéria humana. A terra está enferma, doente, precisando de uma cura. Mas como Deus pode sarar a nossa terra que está enferma? Resposta, 2 Crônicas 7,14. Que está aqui a solução para a terra ser curada ou sarada. Disse Deus pela boca do seu servo Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus disse para Salomão: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos insetos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, o Deus que falou com Salomão no passado está falando hoje, no século XXI, com o Atalaia da última hora, para dizer as mesmas palavras que ele disse para o seu servo Salomão. Assim diz o Deus de Israel: se o meu povo, que se chama tanto pelo meu nome nas suas igrejas aqui da terra, se humilhar, orar de joelho no pó da terra e buscar a minha face de todo o seu coração, de toda a sua alma, eu ouvirei dos céus o seu clamor e mandarei chuva sobre os lugares que estão precisando, para que a terra produza o seu fruto e os reservatórios de água se encham com abundância. Mas da maneira que vocês estão orando, as portas das águas estão fechadas. Eu não me comprazo com estas orações em pé nas vossas igrejas. Se os meus anjos no céu se ajoelham para buscar a minha face em oração, e por que vocês só oram em pé nas vossas igrejas? Vocês são melhores do que os meus anjos? Vocês são melhores do que o meu filho? O meu filho, quando esteve nesta baixa terra, ele deu um exemplo de como orar. O meu filho, quando ia buscar a minha face em oração, dobrava os seus joelhos no pó da terra. Uma oração feita com humilhação abre a porta do céu. Uma oração feita em pé, em desacordo com a oração do meu filho, fecha a porta dos céus, e eu não mando chuva sobre a terra. Deus disse para o seu profeta Isaías, que tinha feito um juramento, que diante dele todo joelho tinha que se dobrar. Veja Isaías 45, 23. Se Deus fez um juramento que diante dele todo joelho tinha que se dobrar, como é que Deus pode ouvir as orações dos religiosos do século XXI se não se humilham de joelho diante do Deus nosso Criador? Só se comprazem em orar em pé nas igrejas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelo povo que passam por ali. Se os religiosos do século XXI não se humilharem de joelho na presença do nosso Criador, pedindo perdão das suas desobediências que eles têm cometido contra a Santa Palavra de Deus nas suas igrejas, Deus não se agrada de oração de hipócritas. O próprio Jesus Cristo disse em Mateus 6, versículo 5, que orar em pé é hipocrisia e farisaísmo. Uma das coisas que mais tem desagradado a Deus na terra, dentro das religiões do século XXI, é as orações que são feitas em pé todos os dias que vão orar. No tempo de Salomão estava acontecendo o mesmo que está acontecendo nas igrejas do século XXI, terceiro milênio. Deus disse para o povo que tanto se chamava pelo seu nome, que se humilhem de joelhos no pó da terra, busquem a minha face,
com sinceridade e sem hipocrisia, que eu ouvirei dos céus e mandarei chuva sobre a terra e sararei a sua terra, e ela dará o mantimento para vocês. Se vocês não fizerem assim, como Deus está ordenando, o céu está cerrado e não vai chover tão cedo sobre a terra seca. Acredito que o povo ouviram o conselho de Deus pela boca do seu servo Salomão, e nunca mais buscaram a face de Deus em oração em pé. Com certeza dobravam os seus joelhos no pó da terra, e Deus ouvia as suas orações. No tempo do profeta Joel estava acontecendo naquele lugar uma grande seca. Não chovia sobre a terra naquele lugar. Deus revelou para o seu profeta que não estava chovendo naquele lugar por causa da desobediência do povo. O povo não queria se humilhar diante de Deus, Criador. Deus sempre usa os seus servos, os profetas, para falar com o povo. Hoje, o que Deus disse, veja o que Deus disse pela boca do seu profeta Joel. Veja Joel capítulo 2, versículo 12 a 27. Como a palavra de Deus se renova cada manhã, então nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, que alguém esteja ouvindo esta mensagem do Atalaia de Deus, saiba de uma coisa, amado ouvinte: esta palavra do profeta Joel não foi só para o povo do seu tempo. Esta palavra tem a sua validade de geração em geração, até a consumação dos séculos. Então Deus está se comprazendo neste século XXI e está levantando o seu Atalaia da última hora, com a mesma palavra do profeta Joel. Abram seus corações para ouvir o que Deus tem para falar com o povo do século XXI, terceiro milênio. Abra a sua Bíblia, não importa a sua tradução. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 12 a 27. Ainda agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro, e com pranto, e rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrependerá do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as criancinhas de peito. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Choram os sacerdotes ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a sua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Pois que dizem entre os povos: aonde está o seu Deus? Então o Senhor teve zelo da terra e se compadeceu do seu povo. Então o Senhor, respondendo ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Removerei para longe de vós o exército do norte, e lançarei para uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá um mau cheiro, e subirá o seu fedor, porque ele tem feito grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto já reverdeceu. Porque a árvore dá o seu fruto, e a vide a sua figueira dão a sua força. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dá em justa medida a chuva temporã, e faz descer abundante chuva, a temporã e a seródia, como dantes. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, que situação difícil estava passando aquele povo do tempo do profeta Joel. A seca devastava a terra, e toda a culpa era desobediência à Santa Palavra de Deus. O profeta apela para o povo fazer penitência e chorar diante de Deus, pedindo clemência e misericórdia a Deus. O profeta baixou um decreto
que os ministros de Deus, que eram os anciãos e os sacerdotes, convocassem uma assembleia solene, convocassem o povo, os grandes e pequenos, até as crianças de peito, todos tinham que congregar, tinham que comparecer na congregação para clamar a Deus, porque o sofrimento era grande com a falta de chuva. Estava se acabando tudo, até os animais do campo estavam morrendo por falta de água. O pasto já tinha secado, as fontes das águas secando, os reservatórios, e a erva se acabando tudo por falta de água. E o povo não estava percebendo o porquê Deus tinha retido a chuva para que não chovesse naquele lugar. Como Deus é misericordioso, levanta um profeta no meio do povo para revelar o porquê tudo aquilo estava acontecendo. Deus manda o profeta convocar todo o povo para revelar o porquê Deus tinha fechado a porta das águas para que não chovesse naquele lugar. O motivo de Deus fechar a porta das águas para que não chovesse naquele lugar era desobediência à santa palavra de Deus. Naquele tempo, o povo, quando iam se apresentar diante de Deus, rasgavam as suas vestes. Deus disse: não rasguem as vossas vestes, rasguem os vossos corações, isso com jejum e com choro. Deus viu o povo, que o povo estava com um coração duro, que não aceitavam mais sacrifício de rasgar a veste na presença de Deus. Deus queria o povo com os corações quebrantados, arrependido das suas maldades que faziam naquele lugar. O profeta diz para o povo: vamos clamar ao nosso Deus, quem sabe se ele não se arrependerá e tem misericórdia de nós e manda chuva sobre a terra, para que a terra produza o nosso mantimento. O povo obedeceram à ordem do profeta de Deus, fizeram penitência com jejum e com choro diante de Deus na congregação. Deus ouviu o clamor do seu povo e mandou chuva na medida certa. Não mandou chuva de mais e nem de menos. Mandou na medida correta, no tempo certo. Como para cada época Deus tem os seus profetas para levantar na terra, levantou o profeta Joel naquele tempo de uma grande seca que devastava aquele lugar. Deus levantou o seu profeta para trazer a solução para todo o povo que estava sofrendo e para tudo o que estava acontecendo naquele lugar por falta de água e chuva. Deus enviou o seu profeta e o problema foi solucionado quando o povo se voltaram para o Deus de Israel. Deus tem se comprazido do povo do século XXI, no terceiro milênio, está levantando o seu profeta para convidar o povo para fazer o mesmo que fizeram o povo no tempo do profeta Joel. Se converteram dos seus maus caminhos que andavam, fizeram penitência e choraram na presença do Deus do céu. E Deus ouviu os seus clamores, porque estava se acabando tudo por falta de chuva. Então o profeta do século XXI, no terceiro milênio, está convocando o povo de Deus para fazer o que fizeram o povo de Deus no tempo do profeta Joel. Vamos rasgar os nossos corações na presença do Deus de Joel. Vamos voltar a crer nas Escrituras Sagradas como inspiração divina. Deus é misericordioso, mas é juiz justo que julga com justiça. Tudo o que acontece na terra é com a permissão de Deus. Então Deus está permitindo que não chova sobre a terra. Ou seja, Deus permite que chova em alguns lugares e outros não chova. Deus permite que no sul chova demais. Deus permite que no nordeste não chova nada. Em alguns lugares a plantação se perde por falta d'água. Em outros lugares se perde com água demais. Então tudo isso está acontecendo por causa da grande apostasia do povo da terra, que estão deixando de crer em Deus para crer na ciência mundana dos homens. A ciência dos homens já chegou ao ponto máximo. A ciência do mundo muitas vezes até negam a existência de Deus. O profeta Daniel tinha profetizado desta ciência nos finais dos tempos. Veja Daniel capítulo 12, versículo 1 a 13. Estas palavras do profeta Daniel foi selada para ele, porque só podia ser revelado no final dos tempos, ou seja, nos últimos dias.
em que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Deus está revelando para os seus atalaias as escrituras sagradas nos seus originais, sem acrescentar, sem nenhum tio e nenhum cedilha. A incredulidade do povo do século XXI de ser milênio é grande. São poucos que ainda creem nas escrituras sagradas como inspiração divina. O que predomina na Terra no século XXI de ser milênio é a ciência dos homens mundanos. Não sabemos aonde o povo do século XXI quer chegar, dando mais crédito à ciência dos homens mundanos do que à ciência de Deus. Estas duas ciências vivem em choque aqui na Terra. A ciência de Deus mostra a verdade, a ciência do mundo mostra a mentira. A ciência do mundo vai tentar convencer o povo do século XXI que as escrituras sagradas não são verdadeiras. Esta é a ciência profetizada por Daniel capítulo 12, versículo 1 a 13. Este príncipe que se levantou na terra a favor do seu povo foi o Senhor Jesus Cristo. Estas palavras de Daniel ficou selada até um determinado tempo. Deus disse para Daniel: sela as palavras deste livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. O tempo do fim chegou. O povo não para de correr de uma parte para outra, e a ciência tem se multiplicado na terra. Então, esta profecia de Daniel está se cumprindo no século XXI, no terceiro milênio. Depois destas revelações, Daniel viu dois anjos de Deus em pé, à beira do rio. Então Daniel perguntou aos anjos de Deus: quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? Os dois anjos de Deus respondeu para Daniel: levanta a minha mão direita e a esquerda para os céus, e juro por aquele que vive eternamente, que isso será para um tempo e 2 tempos, e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas estas coisas. Daniel tornou a perguntar qual era o fim destas coisas, porque ele não tinha entendido sobre os 2 tempos e metade de um tempo. Deus disse para Daniel: vai, Daniel, porque estas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos purificarão e se embranquecerão, e serão acrisolados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, estes 2 tempos e meio, Deus não pode revelar a qualquer um religioso do século XXI, terceiro milênio. Deus só revela o segredo desses 2 tempos e meio aos seus atalaias da última hora, porque um atalaia de Deus anda passo a passo com as escrituras sagradas. Um atalaia de Deus só vai até aonde as escrituras sagradas vão. Quando as escrituras sagradas param, o atalaia de Deus para também. Um atalaia de Deus crê nas escrituras sagradas como inspiração divinas. Deus nos mostra o segredo dos 2 tempos e meios que Daniel viu no seu tempo. A contagem destes 2 tempos e meio foi iniciada no dia em que o Filho de Deus nasceu. Já se cumpriu 2 tempos que Deus mostrou a Daniel. Estamos no meio tempo que Deus mostrou a Daniel. 2 tempos, 2000 anos, meio tempo, 500 anos. Ninguém imagina dentro desses 500 anos, ou deste meio tempo, o que pode acontecer aqui na Terra. Neste meio tempo, vai se cumprir muitas coisas que está escrito no livro do Apocalipse. A ciência mundana vai tentar destruir o poder do povo santo. A ciência mundana vai inventar um meio para destruir o povo santo e tirar o poder que Deus deu a este povo. Nós estamos à beira do Apocalipse. Dentro deste meio tempo se cumprirá o que está escrito em Apocalipse 13, 11 a 18, e Apocalipse 20, 1 a 15. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, a ciência mundana vai inventar um chip para ser colocado na mão ou na testa, com todos os dados pessoais de cada um. Ninguém pode comprar ou vender se não tiver este chip na mão ou na testa. E por este chip que a ciência mundana vai tentar, destruir o poder do povo santo. Como Deus mostrou a Daniel no seu livro profético, capítulo 12.
Mas com o povo santo se cumprirá o que está escrito em Apocalipse 2,10. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Neste chip que a ciência mundana vai inventar, tem um número oculto que ninguém pode ver. O número é 666, ou seja, www. O povo santo não pode aceitar este chip da ciência mundana. Quem aceitar o chip da ciência mundana, o seu nome será riscado do livro da vida no céu. E quem não for encontrado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo ardente, onde está a besta e o falso profeta. Neste tempo se cumprirá as santas palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrita em Mateus 10, 22 a 28. Ele disse: não temas, ó, ao que mata a carne, e não pode matar a alma. Antes temer aquele que pode matar tanto o corpo como a alma e lançar no inferno. O Senhor Jesus Cristo disse: quem tentar salvar a vida material, perde a vida espiritual. Quem perder a vida material, ganhará a vida espiritual. Ou seja, a salvação da sua alma. Veja Mateus 16, 24 a 27. Toda esta mensagem é baseada na ciência divina. Não aceitamos nenhum tio, nenhum cedilho da ciência mundana. Esta é a mensagem de número 208, que Deus revela para o seu atalaia da última hora, com uma palavra original. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Talvez os amados irmãos e ouvintes nunca tenham ouvido alguém falar sobre os 2 tempos e meio, profetizado por Daniel. Já se passaram 2 tempos, estamos no meio tempo. 15 anos do meio tempo já se passaram. Daqui para o fim deste meio tempo, vai acontecer muitas tribulações na terra. Estamos limpos do sangue de quem ouviu a nossa mensagem e não deu crédito. Somos atalaia da última hora e volta à palavra original. Este é o conselho de Deus revelado dos céus para o seu atalaia da última hora, no século 21 do terceiro milênio. Quem ouviu o atalaia de Deus está ouvindo a Deus. Quem deixar de ouvir o atalaia de Deus está deixando de ouvir a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Veja Lucas 10, 16, Mateus 10, 40 e 41, João 13, 19 e 20, Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, envio o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas do século 21 do terceiro milênio. Já se cumpriu 2 tempos, já se cumpriu 15 anos do meio tempo. Prepara-te, ó povos da terra, para o que vai acontecer no resto deste meio tempo. Total, de todo o tempo, 2.500 anos. 2 tempos e meio. Estamos agradecendo a Deus, o nosso Criador de todas as coisas, de tudo que nela há, por mais uma mensagem revelada do céu para o seu atalaia da última hora. Não me omiti de escrever o que o meu Deus me fez saber de escrever nesta mensagem. Alguém vai dar sinal vermelho para as nossas mensagens, mas isso não nos abate, nem nos importa, porque Deus está dando sinal verde para as nossas mensagens. Não paramos no sinal vermelho dos homens da terra. Prossigamos em frente, no sinal verde que Deus está dando para nós. Quem lutar contra o servo de Deus, está lutando contra Deus. Quem der crédito à nossa mensagem, está dando crédito a Deus. Quem der crédito à nossa mensagem, Deus abençoe. Quem não deu crédito à nossa mensagem, Deus tenha misericórdia, antes que seja tarde demais. Porque vai chegar um tempo em que vai surgir na terra uma grande fome. Não é fome nem sede de água. Vai surgir uma grande sede na terra. Não é sede de água, nem fome de pão. É sede de ouvir uma destas mensagens e não vão poder ouvir. Muitos vão correr de mar a mar, procurando uma destas mensagens e não vão encontrar. Vai chegar um dia em que muitos vão dizer, em tom de lamentação: meu Deus, porque não demos crédito à mensagem do atalaia de Deus? Realmente Deus estava falando na sua boca. Realmente o atalaia da última hora era um porta-voz de Deus aqui na terra. E nós não aceitamos, não demos atenção às suas mensagens.
quando o atalaia falava, era Deus que falava na sua boca. Quando o atalaia falava, era o Espírito de Cristo que falava na sua boca. Quando ele falava, nós escarnecia e zombava das suas mensagens, mas agora estamos vendo que realmente todas as mensagens que o atalaia de Deus escrevia era na guia do Espírito de Cristo. Assim como ele dizia em todas as suas mensagens. O atalaia de Deus sempre dizia nas suas mensagens que os homens iriam dar sinal vermelho para as suas mensagens. E isso foi verdade. Os homens davam o sinal vermelho para as suas mensagens. Mas o atalaia de Deus não parou no sinal vermelho dos homens da terra. Mas seguiu em frente, escrevendo as suas mensagens de aconselhamento, de exortação para os habitantes da terra. Porque o povo ouvisse ou deixasse de ouvir, o atalaia de Deus continuava dando o seu recado, o recado de Deus através das suas mensagens escritas e gravadas em CDs. O atalaia de Deus não se omitia de escrever as suas mensagens, porque ele tinha certeza que não estava fazendo nada da sua vontade carnal, nem para fins lucrativos. Tudo que o atalaia de Deus faz é da vontade de Deus, nosso Pai Celestial, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Em todas as mensagens, sempre advertindo o povo da terra para o grande dia que está tão perto de acontecer, está tão próximo, que é o grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo. O povo religioso do século XXI estão desapercebidos sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Pouco se fala nas igrejas do século XXI sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. O povo do século XXI não estão percebendo a brevidade dos tempos em que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. A maioria das igrejas do século XXI chegaram a uma conclusão, que não é preciso se falar nas igrejas sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. E por esta causa, não se fala nas igrejas do século XXI sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Tem líder religioso que proíbe até de falar na sua igreja sobre a volta do Senhor Jesus Cristo e do juízo final. Por quê? Dizem eles, se falar nas igrejas sobre a volta do Senhor Jesus Cristo e do juízo final, o povo não vem para as igrejas. Os religiosos do século XXI são tão naturais e habituados a ouvir mensagens de bênção e prosperidade que não aceitam se pregar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo e do juízo final. Ou que os religiosos queiram ou não, o Senhor Jesus Cristo vai voltar e vai julgar todas as nações que viveram na terra desde os tempos de Noé até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus Cristo diz que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras não passarão sem que tenha o seu cumprimento real na terra. Estamos vivendo os tempos do sermão profético de Mateus 24 e o tempo de Mateus 25 se aproxima e está bem perto. Mateus 25 é a passagem das Escrituras Sagradas que o povo do século XXI tem mais pavor de se ouvir falar nas suas igrejas no século XXI do seu milênio. É lamentável o povo do século XXI dizerem que querem ir morar no céu com Jesus Cristo. Ninguém jamais vai morar no céu com o Senhor Jesus Cristo sem passar pelo juízo final, que está escrito em Mateus 25, 31 a 46. Para a maioria dos povos religiosos do século XXI, nunca vai acontecer o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 25, 31 a 46, que é o juízo final, onde vai haver a separação dos justos e dos ímpios. Pelos sinais que o Senhor Jesus Cristo deixou em Mateus 24, tudo se aproxima para o fim de todas as coisas que existem na face da terra. Se os povos religiosos do século XXI estivessem vendo o que o atalaia de Deus está vendo da torre de vigia, eles viviam o dia de hoje como se o Senhor Jesus Cristo voltasse amanhã. O atalaia de Deus vive o dia de hoje como se o Senhor Jesus Cristo voltasse amanhã, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Pouco temos a nossa vida terrena como preciosa para nós, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Portanto, no dia de hoje, vos testifico que estou limpo do sangue de todos que ouviram
a mensagem do Atalaia de Deus e não deu crédito. É o conselho dos céus que Deus manda hoje para todos os povos da terra no século XXI, terceiro milênio. O Atalaia de Deus tem real certeza que daqui a 100 anos, se o Senhor Jesus Cristo ainda não tiver voltado, o Atalaia de Deus está dormindo o sono dos justos com todos aqueles que foram fiéis às santas palavras do Senhor Jesus Cristo enquanto viveram aqui nesta baixa terra. O Atalaia de Deus continua na torre de vigia, ouvindo a voz de Deus, e o que Deus lhes autorizar para falar para o povo do século XXI, ele fala: não me omitirei de escrever o que Deus me mandar escrever. O Atalaia de Deus não tem compromisso com religiões que dão apoio à apostasia nas igrejas do século XXI, terceiro milênio. A nossa missão é com a palavra original. O nosso compromisso é com as escrituras sagradas. Não podemos acrescentar nem um tio e nem um cedilha. Não podemos diminuir nem um tio e nem um cedilha. Cremos nas escrituras sagradas como inspiração divinas. Prover a Deus que os povos religiosos do século XXI voltassem a crer nas escrituras sagradas como inspiração divinas. Este é a verdadeira graça de Deus na terra. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. O grande dia vem ardendo, o dia da ira do Senhor. O grande dia muito tremendo para todo triste pecador. O dia da destruição, o dia de tristeza e dores. Nesse dia não haverá sorriso, é o dia de tristeza, é o dia do juízo. Trombetas, vozes de alaridos, gemidos, clamores, gritaria. Quando o Senhor fez a justiça e olha do céu com grande ira, ele ceifa os príncipes da terra, a corrupção e a malícia. E quando o Senhor se levantar, a todos pesará na balança da justiça. Eis que virá o dia abrasador, o dia da vingança, o grande dia do Senhor. A todos que cometem o mal, a impiedade, o crime, a mentira, o terror, a crueldade, eles serão devorados pelo fogo abrasador. No dia da vingança, o grande dia do Senhor, então os elementos aqui se fundirão, os desobedientes por favor desmaiarão. Então os pecadores, cruéis profanadores, os que pisaram ao Senhor Jesus, Filho de Deus, serão recompensados dos seus cruéis pecados, do sangue dos remidos que foram sacrificados. Então todos os povos serão aqui reunidos. Que coisa horrorosa é cair na mão do Deus vivo. Não haverá esperança, nem mesmo tolerância. Assim diz o Senhor, a mim pertence a vingança. No grande dia glorioso das bodas do Cordeiro, Jesus o Todo-Poderoso, em esplendor maravilhoso, virá em majestade e glória, arrebatará suas primícias.